Não temos que? Já entrou agora a adesão ao PIS. Muito bem. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Iremos dar início à nossa reunião, embora ainda não tenhamos a deputada do PS que irá fazer a intervenção, mas como até lá demorará cerca de 15 minutos, portanto damos início para não atrasarmos estas nossas audições. Nós temos aqui uma primeira parte da reunião da Comissão de Trabalho, que é a audição da Comissão Especializada Permanente Interdisciplinar para a Natalidade, CEPIN, do SES, Conselho Económico e Social, na sequência do requerimento aprovado pelo Grupo Parlamentar do PSD. E depois uma segunda parte, que será a audição do Grupo de Trabalho dedicado à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, constituída no âmbito da Comissão Permanente da Concertação Social, na sequência do aditamento verbal do Grupo Parlamentar do PSD ao requerimento escrito apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, terá a presença, neste caso, desta segunda, do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, Dr. Miguel Cabrita. Relativamente a esta primeira parte, temos connosco, online, os senhores conselheiros do Conselho Económico e Social, o conselheiro Manuel Lemos, que é precisamente o presidente da CEPIN, e também a conselheira Ana Drago, que é uma antiga parlamentar e que é coordenadora do Grupo de Trabalho Plurianual sobre a situação demográfica em Portugal. Bom dia. Já temos então também já o Partido Socialista. A grelha que de tempos para esta primeira audição, e que é igual à segunda parte, às 11 horas, terá uma intervenção inicial para a apresentação de requerimento por parte do Grupo Parlamentar do PSD, no tempo de 5 minutos, depois uma intervenção inicial por parte da Comissão a CEPIN do Conselho Económico e Social, uma intervenção inicial no tempo de 10 minutos, depois 5 minutos é por cada grupo parlamentar para questões, um total de cerca de 25 minutos, e uma resposta final conjunta por parte da Comissão do SES no tempo de 25 minutos, dando-nos aqui um tempo de referência de cerca de 1 hora e 5 minutos. E, portanto, sem mais demoras, eu passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para a apresentação do requerimento, designadamente à Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, e um cumprimento muito especial ao Sr. Conselheiro Manuel Lemos, Presidente da Comissão Especializada Parlamentar Interdisciplinar para a Natalidade, e à Sra. Conselheira Ana Drago, Coordenadora do Grupo de Trabalho Plurianual sobre a Situação Demográfica em Portugal. Agradecer desde já a disponibilidade para estarem aqui connosco na Comissão e dizer que o PSD requereu esta audição porque nós entendemos que a matéria da demografia é uma matéria muito relevante, é uma matéria que nos preocupa e que nos coloca vários desafios. Sabemos que há desafios que de facto temos que ultrapassar para podermos efetivamente inverter a tendência que existe, designadamente com a baixa taxa de natalidade, que tem várias implicações na sociedade, desde logo também até na própria sustentabilidade da segurança social. E dizer que o PSD, na altura, em 2015, numa altura em que esta questão foi trazida à agenda política como uma preocupação e que merecia, por parte do Parlamento, por parte de todos, uma ação construtiva no sentido de criarem medidas, o PSD veio propor uma iniciativa legislativa, veio propor a criação desta comissão. E veio propor a criação desta comissão precisamente com o objetivo de que houvesse de uma forma interdisciplinar, que houvesse um organismo que se dedicasse a ajudar os decisores políticos a encontrarem as medidas, as soluções mais adequadas para combater este que nós consideramos um inverno demográfico. E foi nesse sentido que foi aprovada por unanimidade aqui na Assembleia da República esta comissão, que
Paralelamente, teve um conjunto de outras medidas, designadamente alterações ao Código de Trabalho, que visavam criar um conjunto de medidas de apoio às famílias, políticas de apoio às famílias, designadamente ao nível da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. E, portanto, nós gostaríamos de ouvir os senhores conselheiros, perceber aquilo que está a ser feito, o trabalho que está a ser desenvolvido desde a constituição em 2015 desta Comissão e perceber aquilo que nos podem ajudar, de certa forma, a um trabalho futuro, um trabalho que possamos fazer no conjunto, em conjunto, para adotarmos um conjunto de medidas, porque nós, de facto, não podemos esquecer que este é um desafio e que nos envolve a todos. E, portanto, era nesse sentido que nós gostaríamos de perceber exatamente aquilo que está a ser feito, o que tem sido feito e quais são, de certa forma, as sugestões que dão no sentido de se criarem medidas para apoio às famílias e para inverter a situação, a tendência demográfica do país. Muito obrigada. Nesta fase é tudo. Muito obrigada, Sra. Deputada, e agradeço a sua concisão, vai-nos permitir ganhar aqui algum tempo. E, portanto, eu passava a palavra para esta intervenção inicial do tempo de 10 minutos aos membros da delegação da Comissão Especializada do SES, e que é desde já cumprimento, designadamente o Sr. Conselheiro Manuel Lemos, que é o Presidente da CEPIN, e a Sra. Conselheira Ana Drago, têm 10 minutos, podem, digamos, geri-lo da forma que melhor entenderem. Tem a palavra. Muito obrigado. Muito bom dia, senhores deputados. É um prazer vir aqui à Comissão conversar um bocadinho convosco sobre um tema tão importante e tão relevante para o futuro dos portugueses. Até para que haja portugueses no futuro, que é talvez Sr. Manuel Lemos, eu peço-lhe imensa desculpa de eu estar a interromper logo no início, mas a sua câmara não está ligada e não estamos a vê-lo, não sei se há algum problema, se conseguirá, embora estejamos a ouvir bem. E agora? Agora sim está correto, estamos a vê-lo. Peço que reinicie, por favor. Eu queria cumprimentar. Eu estou com problemas de internet, se por acaso ela cair, eu passaria a palavra à doutora Ana Drago e depois, nesse minuto, tentava recuperar Muito bem. Eu já pedi desculpa. Cumprimentar os senhores deputados, agradecer-lhes a oportunidade de conversarmos um bocadinho sobre as questões da natalidade. Eu gostava de dizer que a CEPIN, assim se designa a Comissão Especializada Interdisciplinar para a Natalidade, foi criada pela Assembleia da República através da lei, como sabem, lei número 135/2015, de 7 de setembro. Só foi pena que essa criação não fosse acompanhada pelo reforço financeiro do SES, porque o SES viu-se provado o seu orçamento com a Troika e, embora tenha havido alguns ajustes, nunca voltamos sequer aos valores da Troika e pelo meio introduzimos mais esta comissão, que era necessária, mas que, enfim, tem custos e só a boa vontade de muitos dos colaboradores que nós convidamos tem permitido que ela funcione. O professor Correia de Campos, na altura presidente do SES, convidou-me para presidir a CEPIN e, com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República, nós propusemos-nos fazer 3 conferências e 3 trabalhos, um sobre a natalidade, o outro sobre o envelhecimento e um terceiro sobre as questões da imigração, tudo a ver com os desafios demográficos com os quais Portugal se depara. Neste sentido, em 2018 foi feita o primeiro seminário, em que soube precisamente sobre a natalidade, no Porto, e desse seminário resultou uma publicação que eu julgo que foi enviada aos senhores deputados e que, por certo, tiveram ocasião de a ler. É um documento riquíssimo, porque tem a participação, desde logo, de vários conselheiros do SES, mas também dos melhores e dos mais capacitados demógrafos portugueses que analisaram o problema de todas as suas vertentes. E eu gostava de citar aqui, nomeadamente, o trabalho da professora Maria Filomena Mendes, da Universidade de Évora, e
e do Laboratório de Demografia também da Universidade de Évora, que foi extremamente exaustivo nesse trabalho, como podem verificar se tiverem a maçada de o ler. Depois, no ano seguinte, fizemos também um documento sobre o envelhecimento e que também está disponível e que também, segundo julgo, foi enviado aos senhores deputados. Na conclusão final apresentada pela professora Maria João Valente Rosa, ela refere que foi salientada a acentuada diminuição da fecundidade nas últimas décadas e sobretudo, a circunstância de nós, nos últimos anos, nunca termos ultrapassado os 90 mil nascimentos por ano, o que é, de facto, uma das taxas mais baixas, se não a taxa mais baixa da União Europeia. Em função disso, nós íamos começar a fazer algumas propostas reais para a apresentação à Assembleia da República. Fomos apanhados pela pandemia. Entretanto, o novo Presidente de GES, o Dr. Francisco Assis, convidou a doutora Ana Drago para comigo fazermos um trabalho que nós gostávamos de apresentar até setembro, com algumas conclusões, com algumas propostas que pudessem ainda vir a ser incluídas no Orçamento de Estado. E neste sentido, se me permitirem, eu dava a palavra à doutora Ana Drago para ela falar um bocadinho sobre aquele trabalho que está a desenvolver e, como disse, gostaríamos de apresentar primeiro ao SES e depois ao Parlamento até final de setembro. Muito obrigado, Sr. Doutor. Não sei, Sra. Doutora Ana Drago. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria obviamente começar por agradecer muito esta iniciativa do Parlamento de chamar a CEPIN para dar conta um pouco do trabalho que temos feito ao longo dos últimos tempos. Parece-me positivo e até motivante para o trabalho que nós estamos a fazer que exista este interesse da parte da Assembleia da República e, como dizia o Presidente Manuel Lemos, digamos que o trabalho que estamos neste momento a desenvolver surgiu de um pedido do novo Presidente do SES, o Dr. Francisco Assis, que nos pediu que pegássemos em muito do trabalho que a CEPIN tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos, que tem já, eu diria, um acervo considerável de reflexão, de recolha de diferentes propostas e visões das várias organizações que estão representadas no âmbito do Conselho Económico e Social e que pegasse nessa reflexão e trabalhasse no sentido de ter um relatório um pouco mais sistemático com essas abordagens e de um sentido mais propositivo, na verdade. E, portanto, que tivesse uma intenção, de alguma forma, de inspirar ou facilitar aquilo que é o trabalho dos legisladores no âmbito da Assembleia da República ou das instituições públicas, uma vez que nós estamos a trabalhar com uma temática que tem uma dimensão aqui transversal, abrange diferentes áreas de governação e diferentes ministérios, as questões do trabalho, as políticas de apoio à família, a questão dos rendimentos, enfim, há aqui assim várias questões que têm que ser abordadas. E, portanto, no momento o que nós estamos a fazer é exatamente a tentar sistematizar um bocadinho essa informação e esse trabalho que vinha de trás do âmbito do SES, juntar mais algumas audições com alguma leitura que nós possamos ter também sobre os impactos da crise pandémica ao longo dos últimos anos e, portanto, vamos ouvir durante as próximas semanas alguns especialistas, trazer algumas novas dimensões cujo debate surgiu no espaço público nos últimos anos, nomeadamente talvez a questão da habitação, o acesso à habitação dos jovens seja uma das dimensões inovadoras e, portanto, estamos a tentar trabalhar tudo isto agora, final de julho, agosto, e, tanto quanto possível, encaminhar e apresentar primeiro no SES e depois na Assembleia da República esse relatório de sistematização do trabalho que existe nas universidades portuguesas, das posições das diferentes organizações sociais, patronais, sindicais que existem no país e apresentá-lo à Assembleia da República
ainda antes, pelo menos, da apresentação do Orçamento de Estado, ou seja, parecia-nos que, eu sei que os partidos têm as suas agendas próprias, mas parecia-nos que talvez no âmbito do Orçamento de Estado fosse interessante introduzir quer algumas medidas, quer algumas escolhas em matéria de investimento público que pudessem enfim, responder àquilo que nós temos vindo a discutir como sendo um inverno demográfico. A senhora deputada Clara Marques Mendes, eu acho que traz uma questão muito importante. Temos muitos desafios no âmbito da natalidade, nomeadamente aquilo que significa para gerações futuras a própria sustentação da segurança social. Apesar de tudo, há outras escolhas disponíveis para esse modelo, nomeadamente a imigração é uma dessas respostas. Eu creio que seria necessário trabalhar a natalidade como, enfim, olhando a família como um espaço de realização pessoal e de escolhas e, portanto, proporcionar às gerações mais jovens a possibilidade de fazer essas escolhas com todas as condições, no sentido de termos uma sociedade de bem-estar e mais desenvolvida. E, obviamente, estou à disposição dos senhores deputados para qualquer dúvida adicional que entendam querer esclarecer. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Portanto, termina assim a intervenção inicial do SES e iremos passar agora à ronda pelos grupos parlamentares. Portanto, temos 5 minutos para cada grupo parlamentar. Começamos pelo Partido Socialista. A senhora deputada Sónia Fertozinhos, a quem eu passo, não é? A senhora deputada... Sr. Cristina Mendes da Silva, faz favor, tem a palavra, peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos e a todas aqui presentes e, de uma forma especial, cumprimento o Conselheiro Manuel Lemos e a Conselheira Ana Drago do Conselho Económico e Social e, desde já, dar-lhes parabéns pelo excelente trabalho que fizeram neste tema e noutros temas, mas neste em especial, que foi amplamente debatido e que teve conclusões muito, muito interessantes. O Partido Socialista começa por dizer que realmente esta questão da natalidade é uma das questões primordiais para o nosso país e eu diria para toda a sociedade. Ou seja, estamos aqui a falar do futuro da nossa comunidade e do futuro daqueles que são os portugueses que nós teremos ou não a médio e a longo prazo. E dizer que também o problema da natalidade é um problema, como dizia a doutora Ana Drago, de que se foca muito nas questões familiares e por isso em Portugal nós estamos a falar de um problema de fecundidade, mas sim estamos a falar de um problema em que a parentalidade não estará no seu melhor, ou seja, os pais não conseguem ter os filhos que desejam ter. Estamos a falar essencialmente de um problema da questão do segundo filho, da opção de ter ou não ter um segundo filho. Muitas medidas foram já tomadas no decorrer da governação do Partido Socialista nos últimos anos, nomeadamente nas áreas da segurança social, nas áreas da educação e até em outras áreas, mas convenhamos que, à partida, a licença de parentalidade foi aquela onde mais se notou a grande diferença de um antes e um depois. Ou seja, a maior parte das famílias conseguiram aqui uma golfada a fresco para conseguir dividir o trabalho e dividir aquela que será a maior percentagem de tempo em que é despendido de pai e mãe. Nós sabemos perfeitamente que aquilo que é mais habitual é realmente a mãe e por isso esta licença de parentalidade veio alertar e veio ajudar a que este tempo fosse dividido por ambos os progenitores. No inquérito da fecundidade em 2013, nós podemos perceber que homens e mulheres, mas sobretudo as mulheres, diziam que este papel deveria ser continuado a ser assumido pela mãe. Devia ser o cuidado dos filhos, tinham que ser realmente sido pela mãe. E isto realmente é uma questão cultural e uma questão que também merece a nossa atenção e que é o tema essencial para que nós possamos perceber que o problema da natalidade é um problema que está focado na gestão da própria família, entre pai e mãe, que têm um passado cultural e uma educação que muitas vezes não permite que haja aqui um consenso daquilo que será uma gestão melhor dos tempos e de oportunidades face a uma carreira profissional que ambos têm direito. Por isso, as questões que eu gostaria também daqui de colocar eram as seguintes. Em primeiro lugar, qual é que era a noção da equipa do Conselho Económico e Social
sobre o papel da construção de um compromisso, de se assumir um papel de construção de um compromisso ao nível do Conselho Económico e Social, para que haja uma intervenção concertada nesta área. Ou seja, haverá aqui ou não margem para que o Conselho Económico e Social possa conseguir perceber as dinâmicas que há dentro das famílias, sejam famílias espalhadas pelo território, não estamos a falar do mesmo tipo de famílias a norte, interior, litoral, com graus de escolaridade, com papéis em termos profissionais, em profissões completamente diferentes, com horários diferentes, ou seja, haverá aqui ou não margem de manobra para que o Conselho Económico e Social pudesse fazer aqui uma plataforma que unisse, no fundo, e houvesse aqui uma construção de compromisso a nível de todos, para que todos pudessem realmente assumir esta dinâmica familiar como sendo a mais problemática. Em segundo lugar, se não consideram que as medidas de apoio à natalidade devem ser apresentadas numa perspectiva em que todos ganham, ou seja, a economia, a parte social, a nossa parte pessoal, para que contornarmos aquele problema de quando são apresentadas estas medidas, parece que há sempre um custo que tem que custar a alguém, ou seja, parece que são medidas que vão custar, que têm um custo de prejuízo de algo ou de alguém. E nós sabemos que, no fundo, neste momento, se formos a fazer estas contas, quem está a sair com prejuízo são sempre as mães. Ou seja, porque é que neste momento não podemos dividir um pouco e não falarmos em custos, mas falamos em benefício, benefício para toda a sociedade, benefício para as empresas que têm políticas de igualdade, políticas de ajuda à natalidade, porque é que não vemos isso como uma perspectiva de benefício e não de custo? E, em terceiro lugar, para terminar, o Grupo Parlamentar Partido Socialista gostaria de perguntar se não consideram que a organização do tempo de trabalho, discutida nas suas diferentes dimensões, como, por exemplo, a parte da competitividade, da produtividade, da qualidade de vida, da promoção do envelhecimento ativo e até da própria natalidade, se não seria uma forma de nós podermos alargar os interessados nesta discussão e de obter um compromisso sério de empregados, empregadores, trabalhadores, decisores políticos e até da sociedade em geral. Isto sim porque muito nós temos falado, mas não haja dúvida que este compromisso tem que ser um compromisso da sociedade em geral e não de uma parte desta sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao Partido Social Democrata. Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD aos seus conselheiros Manuel de Lemos e Ana Drago e dizer que de facto ficamos satisfeitos em perceber a dinâmica desta comissão. Claro, lamentamos, mas todos compreendemos, a questão da pandemia veio atrasar a questão dos trabalhos e esta fase que tinham previsto para 2019, mas não deixamos de nos congratular e dizer que de facto foi positivo a criação desta comissão e será certamente um grande contributo para os nossos trabalhos futuros. E eu desde já, face àquilo que foi dito, eu gostaria de dizer que nos parece relevante voltarmos a conversar em setembro, à altura em que dizem que vão apresentar o trabalho. Parece-me de facto extremamente positivo que possamos novamente marcar uma audição para discutirmos alguns aspectos, porque naturalmente a introdução de algumas medidas que sejam positivas para as famílias e para o apoio à natalidade serão certamente bem-vindas para que possamos todos apresentar no Orçamento de Estado. Portanto, deixo desde já aqui esta nota, este desafio, este repto para voltarmos a reunir em setembro, assim que apresentarem o trabalho. Uma outra nota, eu apenas quero deixar aqui duas notas, que é esta primeira que deixei, uma outra nota e depois deixar-vos uma questão. Uma outra nota prende-se com aquilo que a Sra. Conselheira Ana Drago disse muito bem. De facto, quando o PSD propôs em 2015 a criação desta comissão, o objetivo era precisamente ser interdisciplinar, porque nós sabemos que as questões da família, as questões da natalidade, tocam em várias dimensões. Nós não podemos cingi-las à matéria laboral, porque há muitas outras matérias que tocam
e que influenciam a decisão ou não dos pais terem filhos. Desde logo a questão da conciliação, como referiu a senhora conselheira, a questão da habitação, que ultimamente se tem falado, felizmente se tem falado mais, mas provavelmente pelo seu esquecimento também tem vindo a dificultar, e é uma matéria que nós temos de olhar e perceber que efetivamente temos que criar condições para, no que diz respeito à matéria da habitação, os rendimentos. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que são essenciais para serem abordados e, portanto, o trabalho que esta Comissão está a fazer e face àquilo que aqui foi referido, parece-nos, de facto, ir no caminho certo, no sentido das temáticas que estão a ser abordadas. E há aqui uma questão que eu posso estar errada, mas gostaria de ouvir a vossa opinião, porque é o seguinte: em 2019 o Governo criou um grupo de trabalho que vamos ouvir de seguida no âmbito do SES, precisamente para as matérias da conciliação entre a vida pessoal, a vida familiar e a vida profissional. E nós parece-nos que esse trabalho, esse grupo de trabalho, não pomos em causa a criação de um outro grupo de trabalho, mas parece-nos que pode estar aqui, podemos estar numa mesma matéria, duplicar trabalhos, e acho que isso não é tão produtivo. E o que eu vos deixava aqui era a opinião nesse sentido e perceber se há alguma, ou se tem havido alguma ligação, alguma coordenação que nós, Parlamento, não conhecemos, alguma coordenação entre esse grupo de trabalho que foi criado para as matérias da conciliação, que são, e como referi há pouco, uma dimensão desta matéria da família e da matéria da natalidade, e se tem havido essa coordenação entre os dois grupos de trabalho. E era muito importante para nós perceber, porque, aliás, corroborando aquilo que acabou de ser dito pelo Partido Socialista, que concordamos, de facto, este é um trabalho que deve estar cada vez mais coordenado entre as várias entidades para que nós possamos efetivamente ser eficazes naquilo que vamos, nas medidas que vamos tomar. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade e termino tal como comecei a dizer que gostaria que pudéssemos voltar a conversar em setembro para analisarmos o documento e podermos dar seguimento em propostas às medidas que nos vão cá apresentar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, que nos acompanha online. Sr. Presidente, muito bom dia também aos conselheiros Manuel Lemos e Ana Drago. Queria, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer as intervenções, dizer que aguardamos com interesse e com expectativa os resultados do grupo de trabalho e colocar só 2 ou 3 questões, ou fazer 2 ou 3 comentários, se porventura quiserem desenvolver um pouco mais sobre estes tópicos. Primeiro, obviamente, que as questões sobre as relações entre a natalidade, a parentalidade, o hiato que existe e que está identificado entre a fecundidade desejada, os projetos de parentalidade desejados e aqueles que são efetivamente realizados na sua interseção com as questões económicas, laborais, que já foram aqui também identificadas. Há, desde logo, o problema da incapacidade das pessoas poderem projetar, realizar, concretizar esses projetos, mas há também um outro problema que se conjuga com este, que é que o conjunto de proteções que foram sendo construídas do ponto de vista da organização, da regulação do trabalho, na proteção das trabalhadoras grávidas, nos direitos de parentalidade, etc., implicam a inclusão das pessoas no contrato social e nas regras do direito do trabalho e da proteção social. Ora, nós temos vindo a identificar que há um conjunto cada vez maior de trabalhadores informais, trabalhadores em situação de clandestinidade, trabalhadores cujas relações de trabalho foram deslaboralizadas e que, na verdade, se encontram completamente excluídos de todo o edifício de proteções do ponto de vista laboral e do ponto de vista social que foram pensadas, que foram concebidas, que foram desenhadas para estas situações. E, portanto, parece-nos que
que seria importante também olhar para as transformações que têm ocorrido na organização, na regulação, na gestão do trabalho e que deixam completamente fora um conjunto importante dos trabalhadores, e nomeadamente dos trabalhadores mais jovens, desse contrato social. Fala-se muitas vezes da conciliação entre a vida pessoal e familiar, mas as tendências que nós vemos, que nos parece que são anunciadas por estas novas formas de precarização do trabalho, apontam precisamente para uma espécie de diluição dos horários de trabalho, para uma precarização radical das condições da prestação do próprio trabalho e para uma degradação das proteções que foram sendo conquistadas, digamos assim. E, portanto, colocava só esta questão, como é que têm visto este tema. Uma segunda dimensão tem a ver com um debate que o Parlamento tem vindo a fazer e que não se prende diretamente com as questões da natalidade no estrito senso, mas com as questões da parentalidade e com a desigualdade de género nas famílias, com a persistência de um padrão de grande hierarquia de género na divisão dos cuidados, nomeadamente os cuidados às crianças, e na possibilidade de nós termos a esse nível licenças mais igualitárias, licenças alargadas, mas que sejam mais capazes de promover a igualdade de género. E depois também, isto já foi também aqui salientado pela Ana Drago, o modo como as questões demográficas extravasam e muito também as questões da natalidade, o modo como entra aqui a dimensão da imigração e como é que se articulam as várias políticas económicas e sociais, no fundo, para não continuarmos a segmentar estes temas como se fosse uma espécie de subproduto ou subgrupo das políticas sociais, mas olhar para isto integrando as escolhas de política económica, de política social naturalmente, as questões da habitação como foram aqui já identificadas. Pronto, sei que o relatório está a ser produzido, haveremos de voltar à conversa em setembro, mas se porventura quiserem avançar um pouco mais sobre isto, ficamos agradecidos e obrigado mais uma vez pela vossa presença. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, para uma intervenção, passo a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar também o Conselheiro Manuel Lemos, a Conselheira Ana Drago, de agradecer as intervenções iniciais que fizeram. Naturalmente que perante depois um documento mais elaborado por esta Comissão, com outros elementos, poderemos fazer também uma nova discussão, mas eu penso que importa neste momento também colocar alguns elementos sobre as questões da natalidade e partilhar aqui também preocupações que o PCP tem colocado sobre este mesmo assunto em vários momentos diferentes. Nós estamos naturalmente perante uma realidade neste momento de redução, já há várias décadas, de redução da natalidade e importava aqui também, no nosso entender, considerar, por exemplo, aquele que é o último inquérito do INE à fecundidade, no qual, nas situações em que as mulheres entre os 18 e os 49 anos que não têm filhos, e apontam vários motivos para o facto de não terem filhos, mas que pretendiam ter, se calhar é importante colocar aqui o elemento de que mais de 50% das mulheres refere efetivamente as condições de habitação como um elemento para os quais não têm filhos, em que mais de 56% das mulheres refere as questões dos motivos financeiros como um elemento que influencia na questão de terem ou não filhos. E eu penso que estes são elementos importantes porque, efetivamente, os problemas da natalidade não se resumem a um único fator ou a um único elemento que
condicione ou que influencie na tomada de decisão das famílias na opção de terem ou não filhos. Há um conjunto alargado de fatores que, de forma transversal, acaba por influenciar e condicionar a decisão das famílias em terem filhos, e já agora juntava aqui também uma outra dimensão da situação que se prende com, desde logo, o adiamento, primeiro o adiamento da maternidade e da paternidade, que no nosso entender não está desligado das condições de trabalho, das realidades de precariedade também e de baixos salários, de instabilidade para muitos jovens nas suas vidas, que além de não permitir que estes saiam muitas vezes de casa dos pais, não lhes permite também terem um projeto de vida e concretizarem esse mesmo projeto de vida, nomeadamente na constituição de família, mas um outro elemento também que não deve ser também referido tem a ver também com este adiamento, no fundo, do segundo filho, em que o intervalo entre o nascimento do primeiro e do segundo filho tem vindo a aumentar, e em muitas situações o segundo filho, no âmbito das famílias, deixa de ser uma realidade, por força também de opções que também, no nosso entender, estão influenciadas por um conjunto de fatores sociais que, de alguma forma, condicionam a decisão das famílias em terem filhos ou em terem mais filhos face àqueles que já têm. O entendimento que nós temos tido também sobre esta matéria, além da realidade da precariedade, também do desemprego e dos baixos salários, como já referi, não desligamos isto também da questão da necessidade extrema de se articular a vida pessoal, a vida familiar com a vida laboral, em que objetivamente isso não é uma realidade para muitos trabalhadores, para muitas famílias que, com vários horários desregulados, com trabalho noturno, com trabalhos por turnos, não podem também estar presente no desenvolvimento e no crescimento, para acompanhar o desenvolvimento e o crescimento dos seus filhos, e isso também acaba por influenciar estas mesmas decisões. Além, no nosso entender também, dos custos que existem com equipamentos de apoio à infância, de dificuldades no acesso a cuidados de saúde, e mesmo nesta questão do acesso à habitação, que foi também referido e até inicialmente pela conselheira Ana Drago, que efetivamente condiciona, influencia bastante na decisão que as famílias possam tomar de terem filhos ou de terem mais filhos. Ou seja, para o PCP, o que nós entendemos também e o que temos colocado é que o incentivo à natalidade é inseparável também de uma valorização da função social da maternidade e da paternidade e da concretização de uma maternidade e de uma paternidade que seja consciente, que seja livre, que seja responsável, que garanta também a proteção das crianças e dos jovens e da garantia do seu desenvolvimento integral, e que garanta aos pais e às mães trabalhadoras as condições para acompanharem os seus filhos durante o seu desenvolvimento. E isso exige condições laborais também, e exige naturalmente a concretização da proteção social das famílias e também da proteção das crianças e dos jovens. Por isso, deixávamos aqui estas preocupações que o PCP tem manifestado em diferentes momentos, e naturalmente que depois faça novos elementos que possam ser trazidos por esta mesma comissão, também cá estaremos naturalmente para os analisar e para os discutir, se assim for o entendimento desta comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Por último, a intervenção do Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que nos acompanha online. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, um cumprimento especial, e agradecer ao SES, um cumprimento especial ao Conselheiro, Manuel Lemos, também um cumprimento à Conselheira, Ana Drago. Agradecer, em nome do Grupo Parlamentar, do CDS, a exposição que foi feita. De facto, a pandemia, veio atrasar aqui, infelizmente, o trabalho, desta Comissão, um trabalho certamente que será, muito importante. Iremos aguardar, o estudo, no qual certamente vai ser determinante com vista à adoção também de um conjunto de medidas ou um conjunto, de políticas, que ajudem, de facto, a inverter este ciclo. Porque a baixa de natalidade e o aumento da esperança média de vida concorrem decisivamente para o envelhecimento da população, vão trazer certamente, problemas transversais tão relevantes, que não podem e não podem de todo ser ignorados. Portugal, como já aqui foi referenciado,
é um dos piores exemplos, portanto, em termos de natalidade, portanto, estamos abaixo, portanto, de todos os países. Os índices, portanto, de fecundidade, portanto, continuam a ser os mais baixos da Europa, e o número, portanto, de nascimentos, portanto, tem vindo a demonstrar, portanto, uma tendência, portanto, de crescente. Estamos, por isso, portanto, muito longe, portanto, de alcançar os níveis próximos do indicador de substituição de gerações, 2,1 filhos, portanto, por mulher, e não se pense que isso deve à simples vontade das famílias. Portanto, vários inquéritos, vários estudos apontam ou demonstram que os portugueses, portanto, estão a ter menos filhos do que aquilo que gostariam. Sabemos que existem vários países que adotaram um conjunto, portanto, de políticas integradas de promoção da natalidade e da família e que tiveram, portanto, resultados, portanto, satisfatórios. As experiências, portanto, de outros países certamente demonstram que não só é urgente, mas também que é possível inverter esta quebra da natalidade, este ciclo. Portanto, acreditamos, de facto, que é possível inverter esta tendência da queda da natalidade, portanto, num horizonte, portanto, temporal, alcançar níveis, portanto, mais próximos, de facto, do indicador de substituição, portanto, de gerações. No entender do CDS, portanto, o Estado não deve ser um obstáculo, portanto, o decidir constituir família continua a ser uma das escolhas, portanto, mais importantes, de facto, portanto, na vida, portanto, na vida das pessoas. Há várias áreas em que o Estado, portanto, se tem vindo a comportar como um obstáculo ao aumento, portanto, da natalidade, como sejam carga fiscal, podemos falar na carga fiscal, a insuficiência, tanto de rede de serviços que não assegura, portanto, também na área, portanto, social, também na área de educação. Um quadro legal também tem vindo a dificultar a conciliação entre vida familiar e vida profissional, como também já aqui foi referenciado, ou poderíamos falar na rigidez de mecanismos, portanto, de apoio à maternidade e à infância que o próprio Estado, portanto, tem vindo a estabelecer. Nestas diversas áreas, o Estado tem-se mostrado incapaz de dar espaço para acomodar os projetos, portanto, familiares, portanto, dos portugueses, e não resolvemos a situação ou o problema ou o desafio é grande demais para se resolver, portanto, com medidas avulsas. Tem de ser um conjunto concertado, portanto, de medidas na área da educação, na área da saúde, no setor social, que é muito importante, em políticas fiscais, também é determinante, no emprego, portanto, na habitação. Portanto, daí, portanto, esperar, portanto, muito por este trabalho ou do estudo, portanto, que nos será feito chegar no decorrer, portanto, no mês de setembro, mas não posso também deixar de colocar duas ou três questões, portanto, que eu gostaria, portanto, de ouvir, portanto, o Sr. Conselheiro, portanto, Manuel Lemos, que aproveito mais uma vez para lhe dar um cumprimento especial, portanto, da importância, portanto, do terceiro setor, portanto, do setor social, portanto, e das instituições, portanto, de particularidade social, tanto que têm, ou deviam, portanto, aumentar significativamente relativamente aos equipamentos, portanto, de primeira infância. Portanto, não só é uma necessidade que é urgente, mas percebemos perfeitamente que também tem que haver também uma necessária, portanto, atualização dos acordos, a construção também, portanto, de novos equipamentos, no sentido de que esse é um dos problemas que, portanto, tem sido afetado e tem sido, todos os estudos apontam, que é a dificuldade, portanto, para muitas famílias encontrar a creche e as questões também dos jardins de infância, portanto, mas em especial, portanto, concretamente, nas questões das creches, portanto, e a importância também dos acordos, portanto, de atualização também dos acordos do setor social, quais são determinantes. Sabemos também que as instituições sociais, portanto, estão a passar por uma dificuldade acrescidas, portanto, com todas as vicissitudes, portanto, da pandemia, portanto, muitas delas, portanto, estão, poderemos dizer, portanto, estranguladas, portanto, financeiramente, portanto, daí salutar e perguntar esta questão, portanto, da necessidade, portanto, da atualização, portanto, dos acordos, bem como da necessidade, o setor social certamente tem capacidade para criar, portanto, mais respostas, portanto, nesta área, tendo em conta que elas já existem, um alargamento dessas respostas na contratualização com o setor social para as vagas, portanto, de creche. Portanto, daí a deixar esta pergunta, Sr. Presidente, ao Conselheiro, portanto, Manuel Lemos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos as intervenções dos grupos parlamentares e, portanto, agora é tempo da resposta conjunta por parte da Comissão do SES para a Natalidade, num tempo total até 25 minutos e, portanto, eu passo a palavra ao Sr. Conselheiro Manuel Lemos e à Sra. Conselheira Ana Drago, portanto, que podem dispor deste tempo da maneira como entenderem. Tem a palavra. Temos a imagem da Sra. Conselheira Ana Drago. Não sei se o Conselheiro Manuel Lemos nos está a ouvir, se pretende iniciar a intervenção ou se, na sua ausência, uma vez que referiu que haveria alguns problemas de internet da sua parte, se a Sra.
Conselheira Ana Drago pretende iniciar e depois, eventualmente, o Sr. Conselheiro Manuel Lemos poderá intervir a posteriori. Está online o Sr. Conselheiro Manuel Lemos, tenha a indicação. Faz favor, Sr. Doutor. Estamos a vê-lo, mas não estamos a ouvi-lo. E, portanto, não sei se é um problema do microfone, se é de outro tipo. Agora a imagem ficou congelada. E portanto, de facto... E continuamos com os problemas de áudio. Não sei se é um problema de ligação do microfone da sua parte, se não... O microfone está ligado, tenho essa indicação, portanto é mesmo um problema de largura de banda e de internet. Os doutores, se não vissem inconveniente, e até para não prejudicarmos aqui os nossos trabalhos, a Sra. Conselheira Ana Drago começaria e depois tentaríamos voltar ao seu contacto um pouco mais tarde, se não vir inconveniente. Pronto, terá mesmo que ser assim. Sra. Conselheira Ana Drago, peço desculpa, isto provavelmente atrapalhou o vosso planeamento em termos das respostas, mas tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto é o nosso novo normal, não é? Esta presença de reunião em que não estamos em copresença física. Eu queria agradecer muito todas as questões e inquietações que foram trazidas aqui pelos diferentes grupos parlamentares. Creio que todos, de alguma forma, partilham aquilo que é desafiante num duplo sentido, desafiante de ser interessante e desafiante de ser difícil quando nós discutimos as questões das escolhas de natalidade das famílias em Portugal. Temos uma percepção generalizada, creio eu, que o inverno demográfico que nós estamos a viver e a redução da fecundidade em Portugal terá provavelmente menos a ver com uma alteração dos valores das famílias, que obviamente existiu num tempo longo e as ciências sociais vão dando conta dessas alterações nos valores, mas tem a ver com uma leitura que, em particular, as gerações entre os 20 e picos e os 40 e picos, e portanto durante o tempo da idade fértil, têm sobre as suas perspectivas no que toca a um conjunto muito diverso de áreas setoriais de governação. E como os senhores deputados aqui trouxeram, tem a ver, obviamente, como dizia a senhora deputada Cristina Mendes da Silva, com políticas de igualdade e, portanto, políticas de repartição daquilo que são os custos temporais e as consequências profissionais do momento em que cuidar dos filhos tem um custo maior elevado naquilo que é o desempenho profissional das pessoas e, portanto, há aqui um conjunto de medidas que nós temos que ir calibrando a longo prazo. Tem a ver, obviamente, com a dimensão financeira e, portanto, essa é de facto uma das queixas mais significativas quando nós olhamos no inquérito à fecundidade das dificuldades de ter mais filhos. A questão das formas de inserção no mercado de trabalho, o Sr. Deputado José Soeiro aqui bem nos dizia desta percepção de que nós temos que algum nível de precariedade que existe hoje no mercado de trabalho vai inibindo os casais mais jovens de fazerem escolhas mais generosas no que toca ao número de filhos que querem ter, e esta quase dualização de uma extrema competitividade em determinados segmentos do mercado de trabalho e na economia, que exigem, portanto, muito tempo para cumprir esse desígnio profissional e outros que ficam mais excluídos em relações informais ou extremamente precárias. As questões da habitação, que são hoje também um novo desafio para as gerações mais jovens, ou seja, temos aqui uma panóplia de questões que têm que ser abordadas e a senhora deputada Clara Marques Mendes dizia e perguntava se é possível construir aqui assim uma leitura, enfim, partilhada sobre o diagnóstico desta situação. Eu creio que ela existe. Mas estou aqui hoje no papel, enfim, de coordenação deste grupo de trabalho e, portanto, obviamente não quero adiantar conclusões que ainda não foram consensualizadas no âmbito do Conselho Económico e Social e deste grupo de trabalho. Creio, portanto, que há aqui uma partilha comum dos vetores que têm que ser trabalhados. Enfim, o nosso compromisso é trabalhar o mais ativamente possível
dentro do meio do SES e da disponibilidade dos conselheiros do SES para poder trazer, antes das escolhas que vão ser feitas no Orçamento de Estado, alguma reflexão mais sistematizada, alguma orientação mais propositiva que possa de alguma forma ajudar e ser útil à representação parlamentar no sentido de enfrentar um desafio que é um desafio de longo prazo, mas que tem que começar a ser respondido aqui hoje, e fico muito satisfeita pela oportunidade que nos deram hoje de apresentar o nosso trabalho. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Eu pergunto ao Sr. Dr. Manuel Lemos se fazer mais uma tentativa a ver se temos condições de ouvir. Estamos a vê-lo, mas continuamos sem o escutar, o que é uma pena e que nos inviabiliza de poder ouvir. E, eventualmente, estão-me aqui a dizer, e talvez com alguma razão, que na sua intervenção anterior estava a utilizar uns fones e um microfone. Não sei se tem possibilidade de voltar a colocá-los, eventualmente isso poderá resolver o assunto. Não, continuamos com dificuldade e é com imensa pena que não ouvimos a sua resposta. Eventualmente podemos fazer aqui uma pequena pausa. Pedimos ao Sr. Doutor que possa desligar e voltar a conectar-se. Eventualmente isso que poderá resolver o assunto. Vamos aguardar então. Eu acho que temos de tomar... Há uma dificuldade efetiva do Dr. Manuel Lemos se ligar e, portanto, provavelmente teremos que avançar, se não vir inconveniente. Isto é, avançar para a próxima, até porque estamos na hora. Pronto, há uma dificuldade prática de ouvirmos o Dr. Manuel Lemos. Portanto, a gente vai sugerir que ele possa, eventualmente, se o entender, enviar uma resposta por escrito às questões que foram formuladas
e iremos prosseguir com a audição até para não atrasar. Eu penso que o Secretário de Estado estará aí, portanto vamos pedir que ele possa vir até à sala para... sim, é uma prerrogativa que os membros do Governo têm.